Meu nome é Ronilson Pacheco, sou da Igreja Batista Redenção São Gonçalo. Também trabalho no Viva Rio, uma ONG que tem 23, 24 anos, que durante todo esse tempo tem trabalhado sobretudo com a temática da violência, da redução da violência, também na área de saúde. Sou graduando na PUC-Rio, na teologia, integro lá o coletivo Nuvem Negra. Tenho uma história, uma trajetória de relações, colaboração com movimentos sociais e coletivos no Rio de Janeiro. Talvez o que eu hoje faça mais questão de destacar seja a campanha pela liberdade do Rafael Braga Vieira, que é um jovem que foi preso em 2013 no contexto das manifestações, e depois a causa dele ficou bastante conhecida, né, como o rapaz do Pinho-Sol, porque ele foi encontrado com Pinho-Sol e água sanitária, e os policiais o acusaram de estar com material para a construção de coquetel Molotov em minha manifestação, a maior manifestação no Rio, né, de junho, 20 de junho de 2013. Rafael foi preso e condenado muito rapidamente. A gente sabe das diversas razões que implicam sobre isso, né, entre elas as características do Rafael: jovem, preto, pobre, periférico, semi-letrado, etc. Então, desde 2013 desde 2014, na verdade, tem uma campanha pela liberdade do Rafael. Então, eu integro essa campanha também, e coletivos e movimentos diversos que se relacionam, transitam e tal. Então, hoje, dentro do projeto do Reimaginar, um pouco da nossa conversa, o tema da nossa conversa, que é reimaginar itinerários proféticos a partir de pautas silenciadas. E eu acho que falar sobre pautas silenciadas nesse momento é extremamente importante, faz bastante diferença. Eu queria dialogar um pouco sobre isso, tem muito a ver também com a minha história e com o que eu tenho militado, tratado e pensado a partir da Bíblia, a partir da teologia, a partir do meu lugar de fé, não necessariamente a teologia nessa perspectiva da grande ciência, do pensamento teológico, intelectual e tal, mas na reflexão teológica de como pensar teologicamente a partir da Bíblia o nosso contexto real de violência, do racismo em particular, ou de uma maneira especial, que é muito caro, né, para mim, para a minha história. Mas, enfim, desses itinerários que eu identifico com uma veia profética muito forte, desses itinerários, qual a possibilidade que nós ainda temos de tratar desses itinerários a partir de uma perspectiva profética, influenciados biblicamente? Eu tenho algumas anotações aqui, vou falar assim, um pouco delas e criar esse debate. Eu acho que, como um ponto de partida e que tem a ver com o festival, talvez a primeira pergunta seria qual a possibilidade ou qual a condição que nós temos no momento de reimaginar, qual é a nossa possibilidade de reimaginar num contexto de muito cerceamento da imaginação. O contexto atual parece ser um momento exatamente de cerceamento, de controle, de vigilância permanente da imaginação. Tem um pouco desse lema que era um grande marco, né, da década de 60, do 68, a imaginação no poder, né? E parece que agora o nosso grande embate é a impossibilidade de imaginar outras formas de viver, outras relações, outros relacionamentos, outras possibilidades de pensar sobre Deus, de pensar sobre a Bíblia, de pensar sobre a espiritualidade, de pensar sobre valores, de pensar sobre a verdade, de pensar sobre a diversidade e a pluralidade na esfera pública. Parece que a grande ameaça, uma das grandes ameaças, já é a própria possibilidade de reimaginar. Em outras palavras, não reimaginar ou não imaginar novas possibilidades, mas como nos conformamos com a realidade ou com o contexto, com a situação na qual nós estamos, ou seja, como nós nos adequamos ao status quo. Então, se nós estamos dentro de uma condição que para o status quo é uma abominação, ou uma heresia, ou uma violação,
nós devemos nos violentar, nós devemos nos adaptar a qualquer custo ao status quo. Qualquer outra possibilidade pensada, qualquer outra possibilidade imaginada, ela é sufocada, controlada, vista com meus olhos, reprimida. Então, talvez, eu acho que eu começaria essa conversa suscitando, reivindicando, sugerindo uma possibilidade de análise da nossa condição, inclusive, de reimaginar. Mais do que, não é reimaginar só itinerários proféticos, nem cheguei nisso ainda. Como reimaginar, como imaginar, como permitir imaginações que sejam autônomas, livres, subversivas, confrontadoras, críticas, enfrentadoras, resistentes, num contexto em que parece que a imaginação é extremamente cerceada. E aí, pensando nisso a partir da perspectiva profética, ou pensar itinerários proféticos, eu penso sempre que os profetas sempre foram muito autênticos e muito contextuais, né? Por a gente lidar com a Bíblia há muito tempo, de uma maneira muito natural, a gente acaba meio que vulgarizando, naturalizando questões que são tensas e intensas, que estão ali nas narrativas bíblicas, em especial aqui, para o que eu quero me referir, em especial do Antigo Testamento, e pensar que os profetas são extremamente contextuais. Os profetas não se omitiram diante de pautas que se impunham, não é pautas pensadas, pautas selecionadas, é pautas que se impunham na vida. A exortação de Deus era para pautas que se impunham na vida, na sociedade, nas relações sociais. Eu separei aqui algumas delas, só para contexto a gente citar. Os profetas denunciaram a escravidão, ou a exploração do trabalho, quase que como na condição de trabalho escravo, ou no uso da escravidão, do servo, daquele que era feito prisioneiro e tratado como escravo, tratado como tal, escravizado. Os profetas denunciaram a condição de escravidão. Os profetas não se omitiram diante de contextos em que a relação era de escravidão, era do serviço escravizado do Senhor, seja o poder, seja o rico, seja a autoridade, seja a religião, seja o Estado. Os profetas não se omitiram diante de condições de relações que eram marcadas pela escravidão. Os profetas não se omitiram diante do contexto da guerra, os horrores da guerra narrados, os horrores, a violência, o drama, a tristeza, a dor causada e identificada, reconhecida. Um livro como o livro de Lamentações, que é um livro de muita dor, um livro muito doloroso, com muito drama, com muita tristeza. Um livro que mostra todos os limites explorados e ultrapassados pela guerra. Um livro como Amós, que nos seus primeiros 2 capítulos faz diversas exortações, Deus faz diversas exortações por conta de relações que eram tidas a partir da guerra, né? Por três ações, condenações, e por 4, ou não por 4, enfim, mas nos 2 primeiros capítulos lá de Amós, em que ele vai sistematizando e falando relações que têm a ver com a guerra, porque não satisfeitos em fazer dos seus prisioneiros também passaram a fio da espada, porque torturavam os seus prisioneiros, relações que eram tratadas a partir da guerra, os espólios da guerra, os resultados que a guerra deixava para um povo, para uma família, para um sujeito, para homens e mulheres, a exploração, o que vinha depois da guerra, a exploração, a execução, a escravidão. Amós não se omitiu diante do contexto da guerra, ou melhor, talvez, se assim for melhor, como Deus usou Amós para denunciar e para exortar de relações que eram provenientes da guerra. Os profetas não se omitiram diante do escândalo que era a guerra, diante da injustiça que era a guerra. A terra, os profetas não se omitiram diante da questão da terra. Miqueias não se omitiu diante da exploração da terra, da usurpação da terra. Isaías não se omitiu diante da usurpação da terra. Ai de vós, ai de vocês que ajuntam terra, até que
até que não haja terra, espaço, casa, para mais ninguém, vocês sejam os donos da terra. A concentração de terra não foi omitida pelos profetas. Os profetas, Deus usou os profetas. As narrativas bíblicas mostram Deus usando os profetas para denunciar a concentração de terra. A xenofobia, quantos profetas, quase todos os profetas enunciando, fazendo enunciados, exortação com relação a como os estrangeiros eram tratados, como os estrangeiros eram importantes, que toda vez que fosse tratar de um estrangeiro, o povo de Deus deveria lembrar que ele foi estrangeiro na terra do Egito, foi escravo, foi usado, foi explorado, foi violentado na condição de estrangeiro, na condição de escravizado, do seu trabalho humano usado, não usufruindo da sua própria produção. Então, os profetas não se omitiram diante da xenofobia, a necessidade de tratar bem um estrangeiro. E o estrangeiro é o estrangeiro, não dá para criar subterfúgios imaginar o estrangeiro como um integrante do povo de Deus, como o estrangeiro como cristão. O estrangeiro é o estrangeiro, seja lá qual for sua cultura, seja lá qual for sua religião, qual for a história. O estrangeiro é o estrangeiro. Quando você for coletar, for pegar os produtos da árvore, da sua produção, o que você sacudir, o que cair no chão, você não pegue só o que está na árvore. O que cair no chão deve permanecer no chão para que o estrangeiro, quando estiver caminhando, passando pelo deserto, cansado, com fome, ele possa ter o que pegar e o que comer. A preocupação de Deus com o estrangeiro, confrontando o tempo todo o povo com a sua condição de estrangeiro. Então, os profetas não... É claro que nós estamos falando eu estou fazendo um anacronismo, porque eu estou falando de uma palavra contemporânea, mas é disso que a gente está falando. Os profetas não se omitiram diante da xenofobia, diante da hostilidade, da visão hostil, menor, inferiorizante, né? Não sei se a gente pode... acabei de construir isso agora, nunca ouvi, mas esse olhar inferiorizante com relação aos estrangeiros. Os profetas não se omitiram diante da xenofobia, não se omitiram diante da justiça seletiva, as muitas exortações e reivindicações de Deus com relação ao juiz que deveria exercer a justa justiça, não aceitar suborno, não usar 2 pesos e 2 medidas. Isaías fala disso, Deuteronômio fala disso, Eclesiastes fala disso, como os profetas foram usados para poder denunciar a justiça seletiva. A seletividade da justiça que privilegia poderosos, privilegia aqueles que têm autoridade, que têm poder, privilegia ricos e condena sem contestação pobres, miseráveis, viúvas. Os profetas não se omitiram diante da justiça, da seletividade da justiça que impede que o pobre oprimido tenha acesso à justiça. Ai de vós, diz lá em Isaías 10, um versículo famoso, ai de vós que aceitam subornos para prejudicar, para julgar contra os pobres do meu povo. Os profetas não se omitiram diante da seletividade da justiça, não se omitiram, enfim, diante da desigualdade entre ricos e pobres, da exploração, da soberba dos poderosos e dos ricos. A grande exortação que Deus faz através do profeta Ezequiel, revelando por quais razões ele destruiu Sodoma, enquanto parece que a nossa tradição conservadora guardou a ideia no seu imaginário de que Sodoma é destruída por causa da homossexualidade, da promiscuidade. Sodoma é destruída porque ela tinha vasta abundância de pão e não quis repartir isso por causa da sua arrogância, da sua soberba, da sua riqueza, e nunca estendeu a mão, diz o versículo, nunca estendeu a mão para o pobre e para o necessitado. Os profetas não se omitiram diante da desigualdade, diante da fome. Então, os profetas foram contextuais, pensaram, não se omitiram diante das pautas do seu tempo. Então, volta a pergunta, como imaginar itinerários proféticos, como reimaginar itinerários proféticos dentro de um contexto, de um ambiente em que a própria imaginação parece não ser possível.
Tudo que é pensado como alternativa, como enfrentamento, como a possibilidade de quebrar essa hegemonia opressora, conservadora, extremamente elitista, exploradora, capitalista nas suas últimas consequências. Tudo que imagina a possibilidade de enfrentar essa condição é absolutamente suprimido, reprimido, controlado, violentado, muitas vezes. Então, nesse itinerário, a figura que eu coloco é a figura dos próprios profetas, como os profetas não se omitiram, como os profetas foram contextuais. E nós não temos esses dramas hoje, nós não temos um drama semelhante à questão da escravidão, nós acabamos de pensar, de discutir todo um trabalho de discussão sobre um governo que quer enfraquecer as possibilidades de denunciar o trabalho escravo, esse limite que o capitalismo conhece pouco entre o que é o trabalho, o que é a produção e o que é a exploração do trabalho, e quando a exploração do trabalho se assemelha à condição da escravidão. E pensar a escravidão é pensar necessariamente o racismo, porque não tem como pensar a escravidão no Brasil sem pensar a nossa história escravocrata e sem pensar quem é o sujeito principal dessa história escravocrata, que é o povo preto, o povo negro, a mulher negra, o homem negro, a criança negra, que são esses os explorados, aqueles que produzem a grande massa, o nosso regime escravocrata que produz a nossa grande massa de explorados, de miseráveis, de periféricos, o surgimento das nossas cidades, como que os centros são dominados por uma elite cada vez mais rica, poderosa, classe mediana, formando uma classe privilegiada, classe mediana, empurrando pretos e pobres para as periferias. A história do surgimento das nossas favelas, das nossas periferias, seja no Rio, seja em Salvador, seja em Recife, seja em São Paulo, seja no Rio Grande do Sul, onde quer que seja, a história não muda com relação a esse itinerário. Não são as pessoas que, pura e simplesmente, escolhem a periferia. As pessoas são forçadas por todo um sistema, por todo um conjunto, por toda uma estrutura, forçadas, empurradas para as periferias, porque no centro, no lugar de poder, nos lugares onde as maiores condições são acessíveis, ela vai cada vez mais pertencendo a uma camada privilegiada. Então, não temos que discutir a escravidão e, necessariamente, por extensão, o racismo na nossa condição atual, como os profetas pensaram. Não temos que discutir a condição da guerra, não a guerra civil, a guerra entre países, como nós, de repente temos como um formato clássico, mas a nossa guerra interna, a nossa política de segurança que beira uma lógica de guerra, que funciona como uma lógica de guerra, a nossa política de enfrentamento às drogas, que é uma política de guerra. Para isso a gente usa, né, essa expressão que foi cunhada, inclusive, pelos Estados Unidos, né, pelo Reagan, e a gente segue à risca essa cartilha. A gente cunha essa expressão, é uma política de guerra às drogas. A guerra sempre como esse mediador, balizador, possibilitador da estabilidade social. É disso que nós estamos falando. Se o profeta Isaías, mais uma vez evocando o itinerário profético, diz que o fruto da justiça será a paz, e a sua característica, a sua marca será a tranquilidade e a segurança. Segurança associada à justiça. Nós não vamos denunciar uma situação de guerra, uma política pautada pela lógica da guerra, da violência. Nós não vamos denunciar, não vamos pautar, não vamos falar sobre a concentração de terra, sobre a permanência e a insistência do latifúndio, a força do latifúndio. Nós não vamos discutir a seletividade da justiça, a nossa seletividade penal, que coloca jovens pobres e negros, como o Rafael, nos presídios, nas penitenciárias, e tem todos os recursos possíveis para aqueles que detêm o poder, para aqueles que dialogam diretamente com quem decide a justiça. Nós não vamos questionar, denunciar a seletividade da justiça que abarrota penitenciárias com prisões provisórias de pessoas que não tiveram a possibilidade, às vezes, de reivindicar a sua condição de inocência, ou ainda que não seja, mas a possibilidade de reivindicar sobre isso, mas que estão lá jogadas dentro de um sistema penitenciário de onde elas certamente não vão sair melhores,
e muito provavelmente elas vão sair piores ou vão ser marcadas da pior maneira possível. Nós não vamos denunciar a seletividade penal, nós não vamos denunciar a desigualdade, nós não vamos denunciar a fome, condição na qual nós estamos voltando outra vez. Então, esse itinerário dos próprios profetas nos ajuda a pensar um pouco sobre a possibilidade de a gente trazer pautas silenciadas. E eu acho que essa expressão é acertada. Não pautas silenciosas, não são pautas quietas, são pautas silenciadas. São pautas que, toda vez que são levantadas, elas são sufocadas, suprimidas, como se elas não fizessem parte do corolário, não fizessem parte do projeto do que é a Boa Nova, o que a Boa Nova veio confrontar. Então, como que a gente imagina novos caminhos de denúncia e de enfrentamento? E eu acho que isso vem acompanhado de outra pergunta, que seria como que nós superamos o desgaste. Porque também nós estamos num ambiente de desgaste que parece que nós não temos condições de pautar mais nada, de fazer nenhum enfrentamento. Por isso é mais tranquilo a gente se portar, a gente se adaptar, se adestrar na situação como ela está, com todo, apesar do seu desconforto, apesar dos seus muitos nuances, é melhor a gente se adaptar, se adestrar, silenciar, se adequar à situação como ela está, ao status quo, do que enfrentá-lo. O desgaste gerado pela quantidade de denúncia, toda vez que você coloca a própria igreja, o evangelho, para lançar luz sobre essas questões, a maneira como nós somos bombardeados, criticados, colocados contra paredes como grandes hereges que querem transformar Jesus num puro e simples revolucionário, que querem transformar o evangelho numa espécie de manifesto comunista, o desgaste diante da exposição, diante de toda essa resistência, todo esse enfrentamento, toda essa dureza, parece que tem ganho grande parte dessa luta e desse jogo. Então, antes mesmo até de reimaginar itinerários proféticos, como é que a gente enfrenta o desgaste ao qual vamos nos expondo toda vez que a gente evoca o evangelho, a gente pura e simplesmente evoca o evangelho para denunciar todo e qualquer tipo de desigualdade, todo e qualquer tipo de cerceamento da liberdade, todo e qualquer tipo de controle sobre a diversidade e sobre a pluralidade. E aí, como que nós pensamos a partir dessa evocação do evangelho perturbador, como é que nós evocamos, lançamos luz sobre essas pautas que permanecem sendo silenciadas? Quando que nós vamos falar abertamente, de uma maneira direta e corajosa sobre o gênero? Quando que nós vamos falar diretamente, de maneira corajosa, sobre o racismo? Quando que nós vamos falar de uma maneira corajosa e abertamente sobre a sexualidade e as muitas repressões ao corpo e à sexualidade? Quando que nós vamos falar corajosamente sobre o aborto? Não entrando no debate da polarização sobre a sua legalização, mas quando nós vamos levar a sério que esse é um debate sério, de que muitas das pessoas que trazem o aborto para o debate não querem pura e simplesmente terem um direito ou darem o direito de qualquer mulher que se sente desconfortável, desagradável com a gravidez que nela está, que nela é gestada ou que por ela é gestada, ela pura e simplesmente pode descartar como se fosse uma coisa. Não, como tem tantas outras questões importantes em torno desse debate, da violência, das muitas violências, das violências domésticas, dos estupros diários, cotidianos, dentro de ambientes formais de relações, de relacionamento, de casamento, dentro dos ambientes formais aparentemente seguros, até da própria igreja, como tantas questões estão em volta desse debate sobre o aborto, do tratamento, do acesso ao tratamento com qualidade para a mulher que é violentada. O debate não se restringe só em tirar um filho ou deixar o filho nascer. Quais são os outros debates que estão em volta disso? Então, quando é que nós vamos falar de maneira corajosa e aberta, sem resistência, sobre o aborto, pautar o assunto, levar o assunto a sério?
Quando é que nós vamos falar de uma maneira séria e corajosa sobre a violência e os muitos efeitos que a violência desdobra sobre a nossa sociedade, a nossa comunidade? Quando é que nós vamos falar de uma maneira séria e corajosa sobre as drogas? Não pensando a droga pura e simplesmente como mal em si mesmo, mas como a droga está inserida dentro de um contexto onde a droga não pode ser pensada só como se ela, pura e simplesmente, pelo produto que pudesse causar tudo que causa, ou possa estar relacionada com tudo que se relaciona, mas todo o contexto que envolve a droga, seja da violência, da tristeza, da depressão, seja pela curtição, mas também por uma sociedade que exige cada vez mais resultado, que exige cada vez mais você estar entorpecido para viver. Nós vivemos numa sociedade que exige que as pessoas estejam entorpecidas para viver. Há contextos em que só se sobrevive, só se vive entorpecido. Das muitas drogas lícitas com as quais nós nos relacionamos, quando é que nós vamos ter um debate sério sobre as drogas e, consequentemente, sobre a maneira que nós estamos enfrentando esse problema? Então, eu queria, sobretudo, colocar essas duas questões que eu acho importantes. Diante de tudo isso, a primeira é como que nós podemos furar o bloqueio do consenso harmonizador, conformador. Porque o consenso formou um bloqueio. O consenso harmonizador, que não quer conflito, que não quer desgaste, que não quer o confronto, formou um muro, uma barreira que se tornou quase intransponível. Toda pauta que vai gerar escândalo, toda pauta que vai gerar desconforto, toda pauta que vai gerar perturbação, incômodo, constrangimento, nós não queremos tratá-las. E nós não queremos que nossas igrejas tratem. E nós não queremos que o Evangelho trate. E nós não queremos que a Bíblia seja usada para tratar. Quando que nós vamos tratar desse silêncio? Quando que nós vamos nomear? Quando que nós vamos nomear aquilo que nós estamos enfrentando e precisando denunciar? Quando que nós vamos romper com a cultura do silenciamento, daquilo que não é nominado? Tudo aquilo que não pode, ou que é evitado de ser nomeado, de alguma maneira pelo desconforto, né, que ele causa. E por não ser nomeado, ele é colocado à margem. É interessante, um paralelo que eu acho interessante colocar, que é um pouco que as leituras, né, de gênero, as leituras feministas, nos ajudam a pensar, a gente reconhecer, considerar como as mulheres não são nomeadas, né? Claro que você tem uma outra mulher que tem nome no Novo Testamento, por exemplo, né? A gente sabe disso, sabe o nome delas. Mas como situações tão marcantes, momentos, histórias, narrativas, histórias protagonizadas, né? Histórias em que elas estão ali protagonizando, elas não são nomeadas. A mulher não tem nome. Ela é a mulher samaritana, ela é a mulher com fluxo de sangue, ela é a mulher pecadora, ela é a mulher adúltera, ela é a mulher que ungiu os pés de Jesus. Ela é tudo, mas ela não tem um nome. Não nomear é o não reconhecimento desse protagonismo, é não poder falar sobre si mesmo, é não ter uma luz sobre si, uma luz que evidencia, que mostra, um silenciamento sobre o nome. Então, até quando nós vamos continuar não nomeando pautas que não podem permanecer não nomeadas, não podem continuar silenciadas e em silêncio? Então, quando que nós vamos furar esse bloqueio do consenso, bloqueio harmonizador, conformador, que nos impede de pautar, de trazer pautas, de lançar luz sobre pautas que elas precisam urgentemente serem tratadas? Então, essa é uma questão. E a segunda questão é a disposição de lideranças, de igrejas, da nossa disposição de comprometer a nossa reputação e abraçar o evangelho profético perturbador. Porque também é disso que se trata. O quanto de nós estamos, de fato, dispostos a comprometer a nossa reputação para abraçar de maneira integral, de maneira plena, o evangelho profético perturbador. Porque é esse o evangelho que está sendo evitado. É o evangelho profético e perturbador, é o evangelho
É o evangelho que incomoda plenamente. O evangelho, a boa nova de Jesus é isso. A boa nova de Jesus era perturbadora, era acolhedora dos pobres e dos oprimidos, e era perturbadora para a elite, para o poder. E talvez por isso precisava ser tão ou relativizada, ou suprimida, ou negada, ou ressignificada, ou silenciada. Seremos capazes de romper o silêncio dessas pautas que se impõem, porque o fato delas serem silenciadas não as impedem de matar, não as impedem de oprimir, não as impedem de excluir, não as impedem de lançar para longe sujeitos, pessoas, grupos. O fato delas serem silenciosas ou silenciadas não as deixam menos letal. Então, talvez seja esse o nosso desafio. A nossa capacidade de furar esse bloqueio harmonizador, conformador, que permite que tantos gritos e tantas mortes aconteçam sem que chegue aos nossos ouvidos e à nossa sensibilidade, e a nossa disposição em comprometer até a nossa reputação dentro desse ambiente conservador, dentro do ambiente do status quo, comprometer a nossa reputação para abraçar o evangelho profético perturbador, que vai levantar poderosos, que vai levantar elites, que vai levantar autoridades, que vai levantar quem tem acesso à força, ao poder e ao maior acesso à violência e à repressão e à repulsa e à denúncia e o contra-ataque com relação àqueles que abraçaram esse evangelho, mas há outra escolha possível se não abraçaram essa radicalidade evangélica, profética, perturbadora do evangelho? Creio eu que não. Então, eu queria que essa fosse um pouco a nossa... fica um pouco como proposta e sugestão para a gente pensar, construir juntos comunitariamente, quem sabe, novos itinerários proféticos para lidar com essas pautas que hoje ainda estão silenciadas. É isso, gente. Obrigado.